Vim aqui para compartilhar com você as 3 melhores opções de renda fixa, especialmente para iniciantes. Então, se você nunca investiu, se você já investe e quer olhar para algumas opções mais simples, ou talvez está simplesmente procurando opções consistentes de rentabilidade, especialmente quando a taxa de juros está um pouquinho mais alta que o normal, como é o que acontece hoje, fica no vídeo, tá bom? Separei 3 opções, vou mostrar na prática, vou falar sobre o que é, quanto rende, tudo isso. Beleza? E antes de começar, peço para você clicar no botão aqui embaixo de curtir. Se você já está aqui há mais tempo, você sabe que eu sempre peço isso. E se você já é um primo há muitos anos, faz 7 anos que eu produzo vídeo, eu não preciso nem pedir, né? É só você clicar no botão já para dar uma força, dar um apoio, né? Apoiar toda essa estrutura que tem por trás da produção desse vídeo, que não é simples, tá? Antes de começar aqui, só queria dar uma menção honrosa aos nossos amigos da Finclass. A Finclass é uma plataforma de educação financeira criada aqui pelo Grupo Primo, é com certeza a maior plataforma de educação financeira do mundo, com professores muito renomados, como você deve estar vendo na tela agora. E por uma assinatura de R$ 49,90 por mês, você consegue acessar o aplicativo da Finclass, assistir todas as aulas, os cursos, os documentários, os conteúdos produzidos em nível cinematográfico, tá bom? Para você assistir, aprender e cuidar melhor do seu dinheiro e do patrimônio também da sua família, tá bom? Vou deixar o link na descrição para você fazer parte da Finclass. Primeiro de tudo, né, quando a gente pega as 4 principais classes de ativos que geralmente eu gosto de investir, renda fixa, ações e negócios, real estate, né, mercado imobiliário e ativos internacionais, a parte de renda fixa ela tem algumas características que você precisa saber. Primeiro, é a classe de investimento mais segura de fato. Quando eu falo segura, eu estou falando de rentabilidade, ela oscila menos, geralmente, do que outras coisas. Segundo ponto, o Brasil teve um histórico de taxas de juros muito altas, então você que nem sabe às vezes o que é a taxa de juros, vai descobrir que o Brasil sempre teve uma taxa de juros muito alta. Então, quem pega dinheiro emprestado paga mais caro, mas quem investe ganha mais também. Por isso que a gente é o país dos rentistas, né? Quem fica rico, fica mais rico ainda depois de investir. Essa é a realidade, tá? Terceiro, dá para você ganhar dinheiro com uma coisa chamada marcação a mercado. Eu vou falar mais para frente no vídeo, tá? Mas é uma operação que poucas pessoas conhecem. E quarto, hoje está num bom momento de investir em renda fixa, assim como ontem estava num bom momento de investir em renda fixa, assim como amanhã estará. Ou seja, a renda fixa geralmente merece, conquistou uma parte do seu portfólio de investimentos, tá bom? Vamos lá. Vamos falar de 3 opções. Vamos começar da mais básica. Talvez você tenha ouvido falar até de mim, mas eu vou falar sobre uma ótica um pouquinho diferente aqui. O primeiro investimento para iniciantes é o Tesouro Selic. Então, antes de eu falar sobre, deixa eu mostrar na tela, né? Vou mostrar primeiro na tela aqui para vocês o que seria o Tesouro Selic para você investir. Aí eu explano mais sobre ele. Falando em Tesouro Selic, teve um vídeo que eu gravei há um tempo atrás, um vídeo completo só sobre Tesouro Selic, onde eu invisto no Tesouro Selic. Vou deixar um link aqui, caso você queira assistir. Então, se você tiver uma conta em qualquer corretora, você consegue acessar o Tesouro Selic. Então, veja, se eu for aqui em investir, e eu venho em Tesouro Direto, Tesouro Selic é um investimento que você encontra no Tesouro Direto, você vai encontrar várias opções. Então, como vocês estão vendo aí na tela, o Tesouro Selic é uma aplicação simples, conservadora, tá? Com rendimento padrão, acessível a qualquer pessoa. Você pode investir a partir de R$30, R$40, não tem grandes segredos. Toda aplicação de renda fixa geralmente envolve 2 partes. Você tem um lado que tem dinheiro, você tem um lado que precisa do dinheiro. Então, quando você vai no banco fazer um financiamento, porque você quer comprar um imóvel e você não tem dinheiro para pagar, você vai chegar no banco e falar, banco, me empresta dinheiro. O banco ele vai ser o intermediário, ele vai chegar para quem tem dinheiro e vai falar, você quer investir aqui no banco e ganhar 10% ao ano, por exemplo? Aí a pessoa fala, quero. Então você vai pagar, o banco vai pagar essa pessoa e vai emprestar para essa outra e o banco ganha essa diferença. Se o banco empresta a 15% ao ano e ele paga 10% ao ano para outra pessoa, o banco ganha o spread, que seria os 5% de uma forma muito simplificada. Agora, como na renda fixa você sempre tem essas partes, o lado que precisa do dinheiro, o lado que tem dinheiro e o intermediário, que geralmente é uma instituição financeira, no caso do Tesouro, você empresta dinheiro não para o banco, não para uma pessoa, mas sim para o governo. Então, imagina que o Tesouro Direto é uma ferramenta do governo onde você pode emprestar dinheiro para financiar logística, algumas obras, né, educação, e você pode financiar várias coisas no país. E o que você sempre quer saber quando você investe numa renda fixa? Você quer saber do risco que você corre. E no caso do Tesouro, você tem o menor risco do Brasil, porque o seu risco é o Brasil quebrar. E por mais que alguns de vocês possam acreditar que isso é possível, antes do Brasil quebrar, primeiro vai quebrar todos os bancos, vai
quebrar todas as empresas, então é muito difícil o país quebrar e não quebrarem as empresas aqui embaixo. Então a gente tem a aplicação mais conservadora do Brasil sendo o Tesouro Selic e ela é acessível a qualquer investidor, porque você pode investir com muito pouco dinheiro. Se você entrar hoje no site do Tesouro e você fizer uma simulação com o Tesouro Selic, a estimativa para 2027, para os próximos anos, é de 9,9% mais ou menos de rentabilidade por ano. Vou arredondar para 10%, tá? Mas vamos fazer uma estimativa. Quanto renderia R$100 aplicado pelos próximos 1 ano, pelos próximos 5 anos, pelos próximos 10 anos, pelos próximos 20 anos, pelos próximos 30 anos e pelos próximos 50 anos? Então veja que esse dinheiro é um dinheiro muito bacana, claro que quanto maior o prazo, melhor. Porém, a gente sabe que na prática o que vai te enriquecer não é investir R$100. É você investir R$100 todo mês, é você aumentar a sua capacidade de aporte para você investir R$100 esse mês, R$200 no outro mês, R$300 no outro mês. Isso daqui vai multiplicar o seu trabalho. Então, o que a gente precisa pensar? 4 coisas. Primeiro, segurança. Você está emprestando para o governo. Segundo ponto, acessibilidade. Com R$30 você consegue investir. Terceiro, praticidade. É muito fácil investir. Qualquer um com uma conta aí que é gratuita pode investir no Tesouro Direto. E o quarto ponto, você nunca deve investir num título de renda fixa que tenha uma rentabilidade inferior ao Tesouro Selic, porque se o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil, não vale a pena investir em alguma outra coisa que renda menos, já que nada é tão seguro quanto isso. Então isso daqui é a linha de base de todas as aplicações de renda fixa no Brasil. Então quando o seu gerente do banco, assessor, consultor, qualquer um chegar para você e te mostrar um investimento de renda fixa, você vai comparar isso com o Tesouro Selic e não pode dar menos. E além disso, não esqueçam do seguinte: se o Tesouro Selic vai render 10%, por exemplo, e aí essa aplicação vai render 10,1%, poxa, você vai ganhar 0,1% a mais. Então você tem que olhar para essa rentabilidade em relação ao risco que você está correndo a mais. É o prêmio de risco. Então você nunca deve investir em algo que renda só um pouquinho a mais que o Tesouro se você tiver um risco muito alto. Porque toda aplicação de renda fixa a gente vai olhar para 3 coisas: rentabilidade, risco e liquidez, que é a velocidade, que você consegue transformar esse investimento em dinheiro na sua conta. O Tesouro Selic ele pode ser resgatado no mesmo dia, dependendo do horário que você pediu o resgate, ou no máximo ele pode cair no dia seguinte. Então você tem uma alta liquidez aqui e você pode usar esse investimento para reserva de emergência, você pode usar isso aqui para reserva de oportunidade também. O segundo investimento para iniciantes é uma forma criativa de você se expor ao Tesouro Selic, de você investir no Tesouro Selic, mas de um jeito muito diferente. Então você pode entrar na sua corretora e você pode vir aqui em investimentos e você pode vir aqui em investir, você pode abrir renda variável, você pode vir aqui em LFTS11. Caso você não tenha na sua corretora, é só você adicionar LFTS11. O que é LFT11? Eu posso negociar e aí eu posso comprar LFTS11, o preço mínimo é R$100,71 nesse caso. Ou melhor, R$100,57 foi o preço da última negociação. Se eu invisto aqui, eu estou investindo no Tesouro Selic. Por quê? Porque imagina o seguinte, você tem um Tesouro Selic que é um investimento disponível, tá bom? Para você financiar o governo de alguma forma. Aí você tem um fundo. Imagina um fundo de investimentos, um fundo onde as pessoas colocam dinheiro aqui dentro. Então eu invisto nesse fundo. Todo mundo investe nesse fundo. Aí esse fundo pega todo esse dinheiro e compra Tesouro Selic. Então, no final das contas, eu estou investindo no fundo, mas a minha rentabilidade é a rentabilidade do Tesouro Selic. Para mim, tem alguns benefícios. Primeiro, eu posso investir no Tesouro Selic pela bolsa. Então, eu posso comprar pelo meu home broker e ver junto com as minhas ações, por exemplo. Segundo, eu posso vender isso daqui a qualquer momento. Eu vou ter a liquidez de bolsa de valores, ou seja, em 2 dias eu vou receber o meu dinheiro na conta. Só que para quem tem mais de R$10.000 investido, geralmente pode fazer mais sentido investir aqui do que investir no Tesouro Selic diretamente por uma questão de preço. Não estou falando em relação a riscos, estou falando por uma questão de preço. Por quê? Porque até R$10.000 você não paga uma taxa de administração da B3 de 0,2% sobre o seu patrimônio. Se você investe aqui e você tem mais de R$10.000, você não vai pagar a taxa de 0,20% da B3, mas você vai pagar a taxa de 0,19%, que é a taxa de administração do ETF. Então você acaba economizando pouca coisa, mas você economiza um pouquinho de dinheiro. Por outro lado, você também tem outro benefício, o imposto de renda. Por quê? Porque imagina que eu invisto no Tesouro Selic. Aí o Tesouro Selic vence. Eu investi R$100, agora eu tenho R$200
aí venceu o meu título, o dinheiro veio para minha conta e eu quero reaplicar de novo no Tesouro Selic. Eu vou ter que pagar imposto sobre o meu lucro de R$100. Eu pagaria, por exemplo, 15% de imposto. Então eu só investiria R$185 no Tesouro Selic novamente. Agora, quando eu invisto nesse ETF, isso aqui é chamado de ETF, eu não tenho que ficar resgatando e aplicando. Então você vai tendo juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. Então você tem um efeito bola de neve no longo prazo. É quase como o grande benefício que uma previdência privada tem, que é o benefício do come cotas não existir, diferente de muitos fundos de investimento. Agora você tem que tomar um certo cuidado, porque no Tesouro Selic, se você investe e você precisa resgatar na hora, você vai pagar o IOF. O IOF incide nos primeiros 30 dias, que é o Imposto de Operações Financeiras, e você não quer resgatar antes de 30 dias. Se você investe no LFTS11, você pode resgatar antes de 30 dias, porque você não tem o IOF. Agora, um outro benefício é o seguinte: quando você investe no Tesouro Selic, você tem uma tabela de imposto regressiva. Então, se você resgatar o seu investimento entre 0 e 6 meses, você vai pagar 22,5% sobre o lucro. Entre 6 meses e 12 meses, você vai pagar 20% sobre o lucro. Entre 12 meses e 24 meses, você vai pagar 17,5% sobre o lucro. E acima de 2 anos, você vai pagar 15% de imposto. No ETF, se você resgatar daqui a 2 meses, você já está no 15% de imposto, porque você entra na tributação de renda variável, como se você estivesse comprando e vendendo uma ação. Então você já está no melhor cenário de imposto de renda, que é o de 15%. E aí então, se eu posso comprar e vender um fundo que compra Tesouro Selic, qual que é o nome disso? Isso aqui é um ETF, é um fundo negociado na bolsa. É um fundo onde eu não posso ir lá do jeito padrão na corretora, aplicar no fundo. Não, eu tenho que ir no home broker, onde ele é negociado junto com várias outras ações e eu compro se eu quiser, como se fosse uma feira, tá bom? Então eu vou entrar no meu home broker, LFTS11, eu posso investir, tá bom? Agora, um disclaimer aqui é o seguinte: se eu fosse investir hoje, tivesse que escolher algum, eu investiria no Tesouro Selic. Por quê? Por mais que essa aplicação se exponha 100% ao Tesouro Selic, você sempre tem um intermediário a mais numa operação para você ganhar 0,01 a mais, ou seja lá o que for, tá? Então, o melhor cenário é você estar, em termos de segurança, sempre ligado ao Tesouro. Isso aqui vai te proporcionar sempre mais camadas de segurança, ou pelo menos menos possíveis camadas de problemas que podem surgir. Novamente, acho improvável acontecer qualquer coisa com a LFTS, porém, se eu tivesse que escolher só um dos dois, eu investiria aqui no Tesouro Selic. Uma terceira opção também, e de novo, quando eu falo investimento para iniciantes, não significa que outras pessoas não investam nisso. Por exemplo, eu adoro essa terceira opção, tá? Então não significa que são só para iniciantes. Eu já ganhei muito dinheiro, inclusive, com essa terceira opção. Essa terceira opção seria o Tesouro IPCA, ou de uma forma geral, investimentos atrelados à inflação. Por quê? Imagina aqui, ó, tô vindo investir, aí eu venho em Tesouro Direto, e aí, quando eu clico em filtrar, eu filtro por IPCA, olha só, aparece uma série de opções ligadas ao IPCA. Eu posso investir num título que paga inflação mais 6,2%. O que significa isso? Significa o seguinte: se a inflação for 10% no ano, eu vou ganhar 10% mais 6,2%. Então vai dar mais ou menos, não é exatamente essa conta, mas vai dar mais ou menos 16,2% no ano. Se a inflação for zero, eu vou ganhar 6,2% no ano. Em qual que eu ganhei mais? No que eu ganhei 16,2% ou no que eu ganhei 6,2%? Tirando a questão tributária, o meu ganho real ele foi o mesmo, não é? Porque não muda nada eu ganhar 6,2% mais 10% quando os produtos eles aumentaram de preço 10%, ou eu ganhar 6,2% enquanto os produtos não subiram de preço. Então isso aqui significa que eu sempre vou ter um ganho real de 6,2%. Então esse investimento ele vai te garantir um retorno real. O que é um retorno real? Um retorno acima da inflação ao longo dos anos. Isso daqui é uma das melhores formas de você garantir poder de compra ao longo do tempo, investindo em títulos atrelados à inflação. Qual que é o ponto aqui? O ponto é: lembra que no Tesouro você empresta para o governo? Então, no Tesouro Selic você também empresta para o governo. Qual que é a diferença? A diferença é que o governo vai chegar e quando você investe no Tesouro Selic, ele diz assim: a minha dívida com você vai ser paga de acordo com a Selic, né, que é a taxa de juros do Brasil. Quando você investe via Tesouro IPCA, o governo fala assim: a minha dívida com você vai ser paga te garantindo 6,2% acima da inflação que vier nos próximos anos. Tá? Então é a mesma coisa, só que a diferença é o indexador.
da dívida. No caso do IPCA, é a inflação. IPCA significa inflação, né? Índice de Preço ao Consumidor Amplo, beleza? Agora, qual que é o lado mais complexo de um tesouro IPCA? O lado mais complexo é que quando eu compro um título como esse e ele tem um vencimento, lá na frente eu vou ter exatamente esse dinheiro. Hoje eu tenho exatamente esse dinheiro, mas ao longo do caminho ele pode oscilar. Por que pode oscilar? Simples. Se eu comprei um negócio por R$1.000 e aí de repente esse negócio ele ficou muito valioso, todo mundo quer esse negócio, agora tá todo mundo comprando por 10 mil, por 20 mil reais esse negócio aqui do lado e eu paguei R$1.000 no título, né, ou nesse produto, posso chegar e falar, você tá comprando por 20 mil, quer comprar de mim? Quero. Então você pode vender por um preço mais alto para ele. Ou se eu compro alguma coisa que perde valor e todo mundo tá pagando R$500 nisso, se eu quiser sair antes da hora e vender esse produto para alguém, eu vou ter que vender por um preço abaixo do mercado. Isso daqui a gente chama de marcação a mercado. Eu vou deixar um vídeo explicando aqui com mais complexidade o que é a marcação a mercado, mas na prática, se você resgatar antes o título, você pode ganhar mais ou perder mais. Se você segurar até o vencimento, você vai ter exatamente aquela rentabilidade contratada. Ó, uma simulação aqui feita no próprio Tesouro, se eu investir R$100 e segurar até novembro de 2032, mais ou menos 10 anos, R$100 teriam virado R$272 pelo simulador do Tesouro, tá bom? Então R$100, 272. É um belo rendimento. Agora, você tem opções. Lembra que eu falei que o Tesouro Selic é a base de risco? Pensa que se o Tesouro IPCA está pagando IPCA mais 6,2, qualquer outra aplicação que pague IPCA mais alguma taxa tem que pagar mais do que 6,2, porque tem mais risco do que o governo. E tem opções hoje onde você tem, obviamente, mais risco, mas ainda assim são coisas muito mais controladas. É o que a gente chama de debêntures incentivadas. Elas têm um grande benefício. O investidor pessoa física não paga imposto de renda sobre isso. Eu puxei aqui algumas debêntures AAA, ou seja, melhor grau de risco, né, segundo as agências de classificação de risco, só para dar uma noção para vocês das taxas. Ó. Debênture da Lojas Americanas. Seu risco é a Lojas Americanas quebrar, basicamente. Inflação mais 7,15. Ele fala, Thiago, mas 7,15 sobre 6,2 é muito pouca diferença. Mais ou menos. Porque, primeiro, que já é quase 1% de prêmio. Segundo, que você não paga imposto de renda aqui. E se você for pagar, vamos supor que a inflação foi 10%, tá bom? 6,2 mais 10, 16%. Se eu for pagar 15% de imposto de renda sobre 16%, eu estou falando de mais de 2% só de imposto. Então é o equivalente a IPCA mais 7,15 contra IPCA mais 4,2. Então a diferença é muito grande. Aí você tem, ó, debênture da CSN, 6,65 isento também, né? Você tem uma série de outras empresas aqui, logística, energia, etc. Ou seja, para quem investe há mais tempo e quer correr um pouquinho mais de risco, você acaba encontrando outras aplicações, inclusive com rendimentos bem maiores, tá bom? Então, esses foram os 3 investimentos para iniciantes aqui, incluindo esse último que eu mencionei agora, que são Tesouro Selic, LTSA 11 e Tesouro IPCA. E se você investe todo mês, acredite, você pode alcançar o seu sonho, alcançar o que você busca no futuro, sacrificando um pouquinho do presente, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!